Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi. Eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos comentar sobre o incidente que afetou o aeroporto de Congonhas na quinta-feira. O CEO da Latam Brasil, ele explica no LinkedIn como os problemas na quinta-feira causaram o cancelamento de 84 voos, afetando 10 mil passageiros. Ele acrescentou também o nevoeiro em Brasília no dia seguinte, que também afetou as operações. Ele explicou como um voo entre Brasília e Fortaleza pode ser cancelado por causa de um problema em São Paulo. Não é só ter um avião, mas toda uma programação de tripulantes que precisa ser reajustada. Ele salientou que é hora de ter paciência e flexibilidade. Ele explicou sobre esse efeito dominó. Um mesmo avião pode fazer 6 voos no dia, uma tripulação pode fazer 3, 4 voos no dia, e se você tem um problema já no primeiro voo da manhã, aquilo vai refletir num voo da noite, né? Então, você cria todo esse efeito dominó para outros aeroportos do Brasil também, né? Mas é uma coisa interessante ver como essas coisas funcionam. As empresas aéreas ela têm um departamento chamado IROP, né, que seria Irregular Operations, operações regulares, que cuida dessas situações anormais. Por exemplo, eles cuidam de problemas com meteorologia, problemas técnicos, falta de tripulantes, cancelamentos de voos. Essas equipes entram para fazer os ajustes necessários, eles fazem uma rápida reacomodação de passageiros, eles usam softwares, né? A Sabre, por exemplo, tem um software só para isso. Eles fazem emissão de vouchers para comida, hotel, muitas coisas se você pode fazer pelo telefone, existe muito aplicativo. A Delta, por exemplo, investiu muito dinheiro nessa área. Se você tem um voo cancelado, você precisa ir para um hotel, você já recebe o voucher. Inclusive, o que tem aqui, você pode até escolher alguns hotéis. Às vezes, eles mandam a opção de 3, 4 hotéis. Um voucher que pode ser usado no aeroporto sem papel, vem um QR Code, os restaurantes do aeroporto leem o QR Code, então já é feito tudo direto, você recebe no telefone. Por exemplo, comunicação com os passageiros, por isso que é muito importante você ter o seu telefone e o seu e-mail na sua reserva, porque se a empresa precisa se comunicar com você, você recebe. Acontece muitas vezes o e-mail que está lá é de um parente, por exemplo. Então a empresa está mandando comunicação e está indo para o parente que está lá no Brasil e o passageiro está aqui precisando receber as informações. Então é muito importante você ter a sua informação correta na reserva. Então, e essa área é chamada de Disruption Management, né, que é quando a empresa tem que lidar com essas situações anormais, e para muitas empresas chega a ter um custo adicional de quase 10% ao ano por ter que lidar com essas situações, né? Por isso que eu sempre falo para as pessoas, sempre quando for viajar, né, sempre tenha um plano B, tenha uma estratégia para caso de atraso, não marque algo muito em cima da hora. Nós temos problemas de meteorologia, algum problema em algum aeroporto, então é muito importante. Mas as empresas têm departamentos que cuidam disso. Aqui nós temos nevascas, temos várias situações difíceis aqui, mas tem essas equipes treinadas. Eu sempre falo às vezes para o pessoal aqui, olha, durante o voo eles já vão refazer sua reserva. Quando você chegar no Brasil já vai ter o novo voo, provavelmente você vai até receber já uma mensagem com o seu próprio voo, porque as pessoas querem saber na mesma hora, mas qual é o voo que eu vou pegar? Nós estamos atrasados, vou perder minha conexão. Então eles esperam o avião decolar para refazer as reservas, porque muitas vezes, olha, vai atrasar 1 hora e meia, dali aquele 1 hora e meia vira 3 horas. Então eles esperam a hora certa, ter certeza que o avião saiu, para refazer as reservas, né? E às vezes não tem o voo mais apropriado, porque muitas vezes os voos estão cheios, né? Principalmente na época de fim de ano. Mas tem, as empresas cuidam disso e leva algum tempo, e nessas horas não tem muito o que fazer, tem que esperar uma alternativa para você. Mas tá aí como um problema lá em São Paulo, afeta voos no Brasil todo. Agora, uma sobre a Embraer, né? A Embraer anunciou seu novo vice-presidente executivo financeiro e relações com investidores. Ele chama Felipe Santana, possui 18 anos de experiência na Embraer, com experiência nas áreas de operações financeiras, tesouraria, seguros e Customer Finance. Ele é formado em Relações Internacionais pela FECAP e possui certificação em Gestão Financeira pelo INSPER.
Segundo o CEO da Embraer, Santana já estava sendo preparado para uma alta posição na liderança da Embraer. Essa nomeação é consequência da saída de Alexandre Malfitani da Azul, que foi substituído por Antônio Garcia, que era o diretor financeiro da Embraer e passou para a Azul. Então, abrindo a oportunidade para Felipe Santana. E só para ter uma ideia, né, lá nas suas funções na Embraer, provavelmente ele vai cuidar dos custos de produção, operação, analisar custos, produzir orçamento, cuidar dos relatórios financeiros, analisar projetos, por exemplo, a viabilidade de uma nova aeronave, quanto custaria, valeria a pena, quantas poderiam ser vendidas, cobriria os custos, né? Então, provavelmente ele estaria envolvido numa decisão dessa. E uma coisa que eu achei interessante é da Embraer promover internamente. Isso é muito importante. Muitas empresas querem trazer alguém de fora, em vez de preparar a liderança, né? Eu dou cursos de liderança e muita empresa segue essa linha. Nós vamos preparar as nossas pessoas para ser os líderes. Algumas empresas não fazem isso e acabam trazendo pessoas de fora, né? Isso é uma história interessante sobre coisas financeiras. Na escola onde eu estudei, os ex-alunos vêm falar, às vezes, nos eventos da escola, e um ex-CEO, diretor financeiro da Continental, ele veio, o nome dele é Zane Rowe, e perguntaram para ele, tem alguma coisa que você não estudou na faculdade que você devia ter estudado? Ele falou, devia ter estudado mais sobre pessoas, né? Organizational behavior, né? Como é que as empresas funcionam, a parte humana. Porque ele falou, às vezes eu faço coisas financeiras fantásticas, o problema é lidar com o ego de um, com a arrogância do outro. Então ele falou, às vezes, mesmo na área financeira, tem que saber lidar muito com pessoas, né? Então, isso é muito importante. Mas tá aí, sucesso aí para o Santana aí, tá bom? Agora do Chile, né? Terminou dia 12 a FIDAE em Santiago do Chile. Eu tive a oportunidade de participar em uma há muitos anos atrás. A FIDAE é um dos maiores eventos de aviação na América Latina, com mais de 350 empresas internacionais na área aeroespacial e de defesa. A FIDAE começou em 1980 e é realizada a cada 2 anos. O destaque desse ano foi a participação do CEO do Grupo Latam, Roberto Alvo, que fez alguns comentários importantes sobre alguns desafios na região. E ele fez críticas à alta carga tributária em alguns países. Ele disse que o peso dos tributos ainda limita o crescimento em vários países. E ele diz que não está muito otimista que políticas públicas melhorem. Então eu sempre falo, né? Esse é o problema, o Perry Flint a ATW Online escreveu há muitos anos, né? A empresa aérea dá o show, né? E todo mundo ganha dinheiro, todo mundo quer arrancar dinheiro da empresa aérea. E às vezes a empresa aérea sempre passa problema, mas todo mundo está ganhando dinheiro, inclusive o governo, muito dinheiro com impostos. Então, esse é um problema aí, precisa ser acertado um dia, né? E outro comentário interessante foi sobre o uso do avião o A321 XLR, que é o A321 de longo alcance, chega talvez até 10 horas de voo. E a Latam Grupo tem 5 encomendas, e o interessante é o competidor dela, a JetSmart, tem 14 encomendas dessa aeronave. ah, que é uma low cost. Então, o Roberto Alva avaliou o uso do modelo por essas empresas low cost e a percepção dos passageiros para voos com mais de 8 horas. Ele explicou que uma cabine estreita com alta densidade pode trazer desconforto em voos longos. E, por exemplo, voos longos aumentam o uso dos lavatórios. Então, estão servindo ali os comissários servindo catering ali, você não consegue passar. Então, pequenos detalhes, né? Ele resumiu dizendo que o avião ele tem um bom desempenho, mas ele precisa ser usado para missões especiais em rotas bem específicas, né? E você vê a diferença disso da visão da American Airlines, da Wizz Air sobre esse mesmo avião. A American vai investir em entretenimento, em poltronas agradáveis para fazer um voo num avião desse confortável. A Wizz Air já é o contrário, ela quer fazer alta densidade por um monte de passageiros no avião. Então não é só ter um produto, é usar da maneira certa. Então é um bom avião se for usado da maneira correta em rotas certas, né? Então é isso que ele comentou sobre o A321. Agora sobre o preço do combustível de aviação, né? Ele subiu 85% em algumas regiões e outras até 100%.
E tudo isso é a crise causada pelo fechamento do Estreito de Hormuz, onde passam vários petroleiros, que está levando empresas aéreas a repensarem suas operações. Algumas até reduzindo o número de voos, com medo que falte combustível na sua região. E tem também o ameaça de ataque contra refinarias, que também afetou o preço de petróleo. Em algumas empresas, o custo com combustível atingiu até 40% e pode atingir até mais. O preço da carga aérea também foi afetado por falta de navios, né, para transportar, aumentou o preço da tarifa e também do combustível. Algumas empresas têm aumentado o preço que cobram por bagagens como forma adicional de receita, em vez só de aumentar o preço da passagem, porque, como eu disse já, não é só aumentar o preço da passagem, porque muitos passageiros são sensíveis a preço. Se você aumenta o preço, simplesmente eles não vão voar. Então, tem que tomar cuidado com só aumentar o preço da passagem. E no Brasil, a medida mais interessante até agora foi a redução, né, eles zeraram as alíquotas de PIS e COFINS sobre o querosene de aviação. E o atual ministro disse que não resolve todos os problemas, mas já é um passo em direção de amenizar um pouco esse custo adicional para as empresas aéreas. E agora uma notícia interessante sobre a Delta, né? A Delta Airlines vai aposentar o seu Boeing 767-300ER mais antigo da frota. A aeronave acumulou 150 mil horas de voo e está na frota desde 1990, 36 anos usando a aeronave. A Delta está gradualmente substituindo seus 767-300 com aviões mais modernos. A Delta continua voando seus Boeing 767-300 e alguma das razões porque ela ainda voa esses aviões, inclusive alguns 757, por exemplo, os aviões já estão pagos, então você não tem custo financeiro. Apesar da idade, eles são rentáveis em algumas rotas específicas de alcance médio e voos domésticos. O avião é perfeito para certas rotas, onde o A350 é considerado muito grande. E o segredo está na reforma do interior das cabines, que a Delta, por exemplo, ela deixa os aviões bem confortáveis e ela renova os sistemas, né? O sistema de entretenimento dentro do avião, ele é moderno, então o avião é antigo, mas por dentro a aeronave está modernizada. E o que você pensa é isso, né? Qual o custo de manutenção entre um custo de leasing? Durante um tempo vale mais a pena. A empresa já tem muita experiência na área de manutenção, ela pode fabricar algumas peças autorizadas, porque ela tem um centro de manutenção de alto nível. Então é muito interessante. Uma coisa que muita gente nem sabe, né? Durante o tempo de uma aeronave é trocada muitas peças. Por exemplo, eu estava olhando aqui de quanto em quanto tempo você troca o motor. Em 30 anos, uma aeronave ela chega a trocar os dois motores, às vezes até 7 vezes. Trem de pouso, até o acolchoado dos assentos é trocado, né? Muitas aeronaves passam uma revisão completa a cada 5, 6, às vezes 7 anos, né? Então tem que lembrar isso, não vai falar o avião é velho, porque todas as partes importantes são trocadas, são modernizadas. Então, eu lembro que tinha uma pessoa falando: essa empresa põe avião velho aqui, né? Mas o que é velho, né? O avião, todas as partes importantes, se precisar trocar, elas são trocadas e os aviões são mantidos, né? Então, tá aí a Delta nesse passo, mas é isso interessante, né? Administrar os aviões mais antigos e ver o custo de capital, né? De comprar, por exemplo, você vai pagar de juros e saber administrar, mesmo que você use um pouco mais combustível, mas em certas rotas pode nem fazer diferença. Então, é uma coisa muito inteligente aí, saber administrar isso. Mas tá bom, essas são algumas notícias de aviação da semana. Pedimos que você assine o canal, recomende para os amigos e coloque seus comentários, que são muito importantes, e outras pessoas também podem se enriquecer aí com os comentários. Muito obrigado.